E assim, para quem não me conhece, eu sou Poliana Plutarco, sou enfermeira neonatal e sou consultora de sono infantil. Uma estudiosa de sono mesmo, né? Que eu passo todos os dias da minha vida estudando sobre sono para trazer mais informações para vocês, informações de qualidade, cada dia mais. E esse conteúdo que eu trago para vocês aqui, que é um conteúdo científico, um conteúdo que é aprovado pela Sociedade de Psicologia, Sociedade Brasileira de Pediatria, para que vocês possam realmente ter assim um norte para ajudar os bebês de vocês, né, a dormirem bem à noite, a dormirem a noite inteira. Então, hoje eu vou falar de um tema bem importante, bem assim, que é um assunto que é o coração do sono noturno. Sabiam disso? Porque as sonecas influenciam o sono noturno. Gente, é super importante isso. Porque as sonecas influenciam. Seu bebê costuma fazer sonecas? Vamos lá, vamos aqui interagir. Primeiro, quem é que já teve bebê? Porque às vezes tem gravidinhas aqui, né, que ainda não estão nessa fase, mas o bebê de vocês costumam fazer sonecas? Eles cumprem as sonecas direitinho, eles fazem boas sonecas? Como é que tá aí, hein? Como é que está a soneca do seu bebê, hein, Lia? Hein, Carol? Como é que a gente pode avaliar se o nosso bebê está fazendo boas sonecas? Será que elas influenciam o sono noturno? Você passa o dia inteiro tentando fazer o seu bebê dormir. Você passa o dia inteiro, seu bebê acorda e você vai lá e amamenta, fazendo ele dormir de novo, e ele dorme 10 minutinhos e acorda, e assim ele passa o dia todo desse jeito. Nem você dorme e nem ele dorme. Será que é confortável para você passar o dia todo desse jeito? Tentando ver se o bebê consegue dar uma dormidinha para você descansar um pouquinho. Então, assim, gente, muitas mães passam, as minhas alunas, inclusive, passam o dia inteiro tentando fazer os bebês dormirem. Óbvio, né? Que as minhas alunas faziam isso, mas agora elas não fazem mais. Por quê? Porque agora elas têm uma, um direcionamento, elas têm uma orientação que elas estão aprendendo como é que é para ser feito, não é? Para ajudar, como é que elas podem ajudar os bebês a fazerem boas sonecas. Então, assim, o seu bebê costuma fazer boas sonecas? Hein, gente? Oi, Marcela, tudo bom? Oi, Marcela, maravilhosa, graças a Deus. Cada dia dormindo mais, graças a você. Ai, que bom, Marcela. Fico muito feliz, certo? Então, oi, Ilana, tudo bom? Tenho um bebê de 4 meses, procuro cumprir todas as sonecas. Ótimo, Ilana. Aí, mas são muito curtos, de 40 minutos a 1 hora. Gente, uma coisa, né? Todas as mães têm essa dificuldade, né? A maioria, pelo menos, né? De fazer o bebê cumprir as sonecas, de fica tentando, passa o dia todo tentando fazer o bebê dormir, e muitos deles fazem sonecas curtas. E o que é soneca curta para você? O que é soneca curta para você? Por quê? Porque, Ilana, soneca curta, qual é a quantidade de tempo que o seu bebê deve dormir para ele relaxar? Então, assim, tem bebês que têm sonecas de 40 minutos e acordam super bem, felizes, não ficam com carinha de enjoado, não ficam com carinha de sono. E tem bebês que dormem 1 hora e ainda ficam enjoadinhos, ainda ficam ali meio sonolentos, querendo dormir mais um pouquinho e não conseguem. Então, a soneca para o seu bebê vai depender dele. O tempo de soneca, o tempo de soneca restaurador vai depender de cada bebê. Cada um tem uma necessidade diferente. Inclusive, as sonecas, elas não são iguais.
nem são iguais durante o período da manhã, nem no período da tarde. Tem bebês que dormem melhor durante o período da manhã e tem outros que dormem no período da tarde. Então, o tempo de soneca pode variar, não é um tempo igual. Ah, o meu bebê dorme 2 horas de manhã, Poliana, e dorme 40 minutos à tarde. O meu bebê dorme 2 sonecas de 1 hora e dorme uma soneca de 20 minutos e depois dorme de 1 hora e meia. Mas a soneca vai depender da necessidade do seu bebê. Como são as sonecas do seu bebê? Como são? A Ilana está dizendo aqui que são sonecas muito curtas, de 40 minutos a 1 hora. O que seria uma soneca longa para você, Ilana? O que seria? Hein? Gente, se vocês colocassem aqui coraçõezinhos, a gente também fica sendo vista lá no Instagram, para que outras mães vejam que eu estou lá ao vivo e elas possam entrar também. Sabiam disso? Então, quando você quiser colocar aí um coraçãozinho, ajuda outras mães a visualizarem o nosso vídeo. Fica bem lá na frente delas para elas entrarem, porque esse assunto ele é muito importante, tá bom? Então, Ilana, as sonecas muito curtas, elas podem, quando o seu bebê acorda ainda muito cansadinho, muito enjoadinho, certo? Marcela, a minha já está com uma janela de sono curta. Acho que está ficando pouco tempo acordada. É normal? Fica às vezes 1 hora acordada e já está com sono de novo. Olha aí, que pergunta maravilhosa, né? Janela de sono. Janela de sono, gente, para que um bebê ele possa dizer assim, mamãe, eu estou com sono, ele precisa ter uma, uma, uma liberação do hormônio que se chama adenosina. Para que o bebê ele diga assim, mamãe, eu estou com sono, então o bebê ele está liberando a adenosina e é a adenosina que faz com que o bebê tenha sono, certo? Só que o que é que acontece? Quando o bebê ele está ali mostrando para você que ele está com sono e você não atende os sinais de sono do bebê. Aí o que é que acontece? O cortisol, que é o hormônio do dia, o cortisol tá lá, ó. Pá, pá. Aí você não atende a janela de sono do bebê. Aí o cortisol faz o quê? Pá, sobe e aí os dois ficam brigando. Aí acontece a briga do sono. É uma desarmonia hormonal. A adenosina está elevada, dizendo assim: mamãe, me bote para dormir. E o cortisol está ali, mas só que se você não colocar o bebê para dormir naquele momento que o seu bebê está pedindo, o cortisol sobe e aí o cortisol também se transforma em hormônio do estresse, causando uma desarmonia entre o hormônio adenosina e ele. Então, aí acontece o quê? Brigas para dormir, não quer dormir, não consegue dormir, porque entraram em desarmonia. Um bebê que tem uma harmonia hormonal da adenosina e do cortisol, ele vai passar um dia tranquilo. Por quê? Porque na hora que o bebê começa a ter sono, aí você vai e ajuda o seu bebê a dormir e esses hormônios ficam regulados, ficam ali com uma certa harmonia. Então ele passa o dia bem, ele passa um dia tranquilo, é um bebê que consegue ficar fazendo atividades, aceitando mais a alimentação, porque você imagina um bebê estressado, um bebê irritado, ele nem se alimenta bem, ele não brinca bem, ele não dorme bem, passa o dia assim, o dia estressado. Inclusive, eu tenho uma aluna que ela estava dizendo assim, Poliana, a bebê dela tem 1 ano, e ela disse assim, Poliana, eu já disse, antes de você vir aqui para mim, né, assim, eu fui atendê-la, e aí ela disse assim, Poliana, eu já falei para todas as minhas amigas que não engravidem,
porque ela não sabia que a maternidade era tão cansativa, tão exaustiva, que ela disse que não aconselha mais ninguém ter bebê. Só que aí foi que aconteceu. Ela engravidou de novo. Aí ela disse assim: pronto, agora eu não vou aguentar uma bebê que não dorme, que passa a noite inteira acordada, e com mais um bebê que vai nascer. Então, isso ficou assim inviável, ela dizendo, né? Ficou inviável para mim. Então, a gente conversou e tudo, e agora estamos no processo lá para ajudar a bebê a dormir. Então, isso, eu disse assim, olha, isso vai fazer com que toda essa sua tristeza da maternidade, né, esse seu cansaço da maternidade vai melhorar. Ela vai dormir bem à noite, você vai conseguir descansar, e quando o bebê nascer, você já tem uma bebê que dorme bem e você não vai ter esse trabalho. E já iniciando também toda uma rotina, todo um ajuste quando o bebê nascer, tanto na amamentação, né? Porque, para quem não sabe, eu também sou consultora em amamentação, então, todo um ajuste de amamentação, de rotina, mamando em livre demanda, mas fazendo mamadas de qualidade, para quê? Para que o bebê possa ter dias tranquilos, conseguir dormir bem, porque está saciado, está feliz. Então, essa mãe, ela estava desesperada, certo? E aqui eu quero saber quem é que tem um bebê que passa o dia inteiro sem conseguir dormir, brigando com o sono. Sabe por quê? Porque quando o bebê briga com o sono, ou ele passou do tempo de dormir, ou então você está querendo que o seu bebê durma sem que ele esteja com sono. Entenderam? Porque assim, gente, os hormônios, eles trabalham numa harmonia. E o que é que acontece com essa liberação de adenosina? Ela é devida a quê? Ela é devida ao gasto de energia que a célula está ali, né? Todas as nossas células, elas têm energia que é liberada, né? Que é fabricada através da mitocôndria, né, que é uma organela lá, citoplasmática, certo? Então, a mitocôndria, ela fabrica adenosina, ela fabrica ATP, certo? Ela fabrica a energia para a célula. Só que a célula vai gastando energia e aí o corpo produz adenosina, dizendo assim, olha, a adenosina é que vai dar ali o tocar do sino para o bebê dormir. É a adenosina que mostra a janela de sono do seu bebê. Então, na hora que o bebê acorda, até a hora que ele apresenta os sinais de sono, é a adenosina que avisa. E aí o bebê demonstra através ali dos sinais. E se você não for cumprir essas sonecas, não ajudá-lo a fazer as sonecas, então o que é que acontece com o sono noturno? O sono noturno fica muito mais difícil, porque quando o bebê não tem uma harmonia desses hormônios, o bebê já vai para o sono noturno com essa desarmonia, com o cortisol lá em cima, elevado, e aí o cortisol elevado, como é que ele vai fazer para que a melatonina, que é o hormônio do sono, para que ela seja liberada 100%? Não dá, o bebê começa a brigar com o sono, no final de tarde a ficar muito irritado, muito enjoado, inquieto, e você não consegue resolver. Por quê? Porque teve um desajuste o dia inteiro. E isso faz com que o bebê não consiga ter um sono noturno restaurador. Às vezes ele nem consegue entrar no sono profundo. Por quê? Porque ele não consegue passar de um ciclo para o outro sem despertar. Então, o bebê, quando ele dorme, com 40 minutos, ele pode despertar. Por quê? Porque ele não conseguiu fazer essa entrada no sono profundo. Então, logo no início do sono da noite, o bebê ele tem 4 a 6 horas de sono mais profundo, sono não REM. Ele tem mais ciclos de sono profundo. E quando
o bebê não consegue entrar no sono profundo, ele fica fazendo despertares a cada 40 ou 50 minutos. E aí o que é que acontece? Bebês que mamam vão para o peito, aí vai para o peito, vai para o peito, vai para o peito. Quando dá 2, 3 horas da manhã, que o bebê já começa a ficar com o sono mais agitado, às 3 horas, o que é que os pais fazem? Já não aguentam mais e tem que colocar o bebê, às vezes, numa cama compartilhada, porque o bebê não consegue mais dormir. E aí é uma noite de muito cansaço, de muita exaustão, e você acorda o dia já morrendo de sono, não é isso? Então, isso é que faz. Agora, Marcela, a janela curta, se ela está demonstrando sinais de sono e se ela dorme, se ela entra num soninho sem brigar, feliz da vida, pronto, a janela de sono dela é essa. Não tem mais tabela, gente. Não tem tabela de sono. Tem observação do bebê. Tá certo? Marcela, eu fazia, segurava ela inacordada, tadinha, morri de chorar para dormir. Olha aqui o que é que a Marcela fazia, que a Marcela também é aluna minha, né? Então, assim, é, a bebê da Marcela, o que é que ela fazia? A bebê acordava à tarde, só que quando dava mais finalzinho de tarde, a bebê ficava morrendo de sono, mas ela dizia assim: não, eu não vou colocá-la para dormir agora, porque senão ela não vai dormir à noite, porque essa menina vai dormir de novo e vai acordar às 6 horas da noite, então ela não vai dormir, ela vai passar a noite acordada. Aí o que é que acontecia? Briga com sono, a bebê querendo dormir e os pais querendo deixá-la acordada. Não, não, vamos deixar a bebê ficar mais cansada, para poder a gente conseguir fazê-la dormir à noite e ela ter um sono restaurador. Então, quando a Marcela entendeu que a bebê precisava desse sono no final de tarde, o que foi que aconteceu com o sono noturno dela? Melhorou bastante. E até eu briguei com ela, né? Porque a bebê dela estava numa engorda, estava fazendo uma amamentação mais regrada para poder engordar, né? Ainda ficou uma bolinha, né? E aí ela dormiu 9 horas, ó, um bebê de menos de 2 meses. Ou tinha já tinha 2 meses, né? Não me lembro. E aí o que é que acontece? Ela dormia no final de tarde e esticava ali o sono 9 horas. Aí pronto, a Marcela, Poliana, olha, ela dormiu 9 horas. Eu disse, pois vai apanhar agora, porque se está em dieta de engorda, não pode dormir 9 horas, tem que acordar para mamar, não é isso? Mas mesmo assim, ela ainda ganhou peso, ficou uma bolinha, ganhou até mais do que o pediatra pediu, né? Então, Ilana, olha aqui o que é que você está dizendo. Ela acorda super bem, ele acorda super bem, ativo. Pois é. Então, para o seu bebê, esse tempo de sono para ele é satisfatório, é restaurador, certo? E já para outros bebês não é restaurador. Ele precisa ter um tempo maior de sono, certo? Deixa eu ver aqui. Oi, 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 olá, tudo bom? Bárbara, tudo bom? Oi, amiga, tudo jóia? Já vai vendo aí, né? Então, Bárbara, gente, tem mãezinhas aqui, mãezinhas não, tem mães, certo? Não gosto de falar mãezinhas. Tem várias mães aqui que eu não estou, assim, vendo assim, acho que são novas aqui. Quem é mãe nova aqui? Quem é? Quem é minha seguidora nova? Enquanto eu estou aqui conversando, tudo bom? Olá, Bárbara Barbosa. Eu não sei se você já é uma seguidora minha ou é nova aqui. Então, a Ilana, uma soneca de 1h30 a 2 horas para que eu possa descansar. Então a Ilana, o bebê dorme de 40 minutos a 1 hora e você queria uma soneca de 1h30 a 2 horas para que você possa descansar, né? Mas não é assim que acontece. Por quê? Porque o bebê, ele tem um ciclo de sono curto e ele pode ficar assim, ele pode dormir nessa quantidade de tempo
e ficar feliz. Então, a mamãe tem que pedir para alguém, às vezes chama aí uma rede de apoio, né? A vovó, o papai ou a cuidadora para ficar com o bebê enquanto você consegue dar aí uma descansada maior, tá certo? Débora Parente, como fazer o bebê perceber que é dia ou noite? Ah, que joia, Débora. Respondo já a sua pergunta, tá certo? Então, assim, gente, eu estava falando que os bebês, certo? Você passa o dia todo tentando fazer o bebê dormir e ele não dorme. Seu bebê faz sonecas curtas? Como é o sono do seu bebê à noite? Será que você fica todo o tempo, indo lá no berço, ou indo balançar o bebê na rede, ou fazendo alguma coisa para que ele pelo menos durma um pouco mais, porque, gente, é muito cansativo, é exaustivo. E tem mãe que diz assim, Pauliana, será que tem jeito? Porque eu acho que o meu bebê, ele não gosta de dormir. Eu acho que o meu bebê, ele é daqueles bebês que vão passar o dia inteiro brincando, 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 até entrar em exaustão. Ele não gosta de dormir. Gente, não existe ninguém que não goste de dormir. Não existe. Aliás, tem até pessoas que não gostam de dormir, mas dormir é necessário. Dormir é um hábito, é uma necessidade fisiológica e não existe no mundo quem não durma, certo? Então, assim, o dormir é importante para quê? Para a nossa regulação hormonal, para a nossa regulação do dia, da noite, para a liberação dos hormônios. Dormir é importante para a memória. Eu, por exemplo, que eu dei muitos plantões, eu vejo que a minha memória ela poderia ser muito melhor, mas como eu dei muitos plantões, nós mães, né? Que eu também passei ali 2 anos acordando a noite toda, porque o meu filho não dormia, o meu primeiro. Então, a gente fica assim, um zumbi, e daqui a pouco você não concilia coisa com coisa, não é isso? Você chega cansada. Eu não conseguia dar um plantão de 24 horas mais. Por quê? Porque eu já estava exausta. Então, assim, eu ajustava os meus plantões para poder não dar tantos plantões de 24 horas. Por quê? Porque você não tem condições físicas de trabalhar, certo? Então, às vezes você quer dormir. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado com o nosso sono noturno. E para isso, ai, meu bebê acorda tanto à noite. Então, gente, tentem fazer alguma coisa, né? Ou contratam uma consultoria, ou então nosso curso, nossa mentoria Sono dos Sonhos vai abrir. Daqui a pouco a gente vai entrar aí nas lives de aquecimento. Eu acho que em maio nós vamos conseguir abrir uma turma. Nós estamos com uma turma maravilhosa, as mães interagindo, super interagindo, né? Com a gente e tudo, umas dando dicas para as outras, umas já tendo bastante resultado e tudo. Então, assim, isso é muito bom. E a gente vê a felicidade dessas mães que estavam sofrendo, né, horrores com o bebê acordando a noite inteira, né, fazendo sonecas curtíssimas. Então, assim, as sonecas, elas vão ajudar demais para que aconteça um sono noturno mais longo, mais duradouro, certo? Então, é super importante as sonecas. Por isso que às vezes, ai, Poliana, meu filho, ele não fica comigo, ele vai para a casa da minha mãe, ou então vai para a minha sogra e tudo, e passa o dia lá. Mas você tem que conversar com as pessoas que estão cuidando do seu bebê e avisar, olha, meu filho, olha, o meu bebê, ele tem que dormir, olha, ele precisa dormir e tudo, porque senão eles passam, às vezes, o dia inteiro acordados, fazendo sonequinhas curtas. E eu acho engraçado, né, que a gente diz assim, ah, quando a gente é avó, estraga, né? Eu ainda não sou avó, espero ser daqui a alguns anos. Mas, às vezes, o que é que acontece? A avó diz assim, não, ele não quer dormir, não. Olha aqui, olha como ele está aqui ativo, brincando, leve e fagueiro e demonstrando sinais de sono. E a gente ali tendo que orientar a vovó, orientar uma cuidadora e dizer, olha, assim, quando o bebê está assim, ele está
com sono, ele precisa descansar, porque ele descansando, ele acorda mais alegre, ele acorda, ele se alimenta melhor, ele tem muito mais disposição, certo? Então, a gente precisa disso, gente. Então, quando ele não dorme, dorme picado, é um bebê que tá assim sempre enjoado, certo? E aí você não curte, né? Você não curte, porque aqui na sua testa tá estampado assim: preciso dormir, alarme, pem, 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 todo tempo, preciso dormir. Então, o bebê, se na sua cabeça tá desse jeito, na do seu bebê está do mesmo jeito, está da mesma forma, certo? Então, a gente precisa ajudar o bebê, porque todo o dia do bebê, o sono noturno, ele começa ao amanhecer. Quando o bebê faz o despertar dele da manhã, na hora que você faz lá o ritual do bom dia, pronto. É ali que o seu bebê vai precisar ser organizado, ajustado, para que todo o dia dele seja redondo e a noite seja maravilhosa, certo? Então, não esqueçam, gente, de mandar aqui uns coraçõezinhos para que a nossa, para que se vocês estiverem gostando, óbvio, né? Para que as mães elas percebam lá que os stories, né, ao vivo, né, tá lá, aí ela percebe e pode também entrar aqui na nossa live, tá certo? Vamos lá. Aqui, como fazer, né, que a Débora estava perguntando, como fazer o bebê perceber que é dia ou noite? Débora, se o seu bebê ele é pequenininho, ele ainda não tem assim, a liberação de melatonina e o ciclo circadiano dele ainda não está organizado. Então, o bebê, se ele é pequenininho, não sei qual é a idade do seu bebê, mas ele está dentro do ciclo ultrarradiano, se ele tem menos de 11 semanas, e se ele tem acima de 11 semanas, ele está no ciclo circadiano, então ele já tem liberação de melatonina. Mas desde o início você precisa mostrar para o bebê que é dia, apresentando a claridade para ele, e também desde o início você tem que mostrar que é noite. Então, o barulho do dia, a claridade, toda a movimentação do dia deve manter, né? Você deve manter, não que o bebê precise, ele tenha que dormir no claro, com aquele barulho todo, não, não, não. Ele não precisa dormir no claro, ele pode dormir num ambiente mais penumbra e tudo, como também tem outros bebês que dormem no claro tranquilamente, mas o bebê ele precisa saber através dos estímulos externos, certo? Estímulo externo é importante para que o seu bebê, estímulo externo é importante para que o seu bebê ele consiga entender. Por isso que a gente apresenta o sol, não precisa dar banho de sol no bebê, mas você apresenta o sol, leva ele para a varanda, leva ele para o quintal, leva para todo canto, né? Para poder ele visualizar aquele movimento do dia, certo? E aí, à noite é um dia, um ambiente mais tranquilo, mais acolhedor, mais calminho, você fala mais baixo, você diminui a iluminação para que ele saiba que é noite, tá certo? Marcela Torquato, estamos atendendo. Estamos entendendo, não entendi. Os avós ultimamente estão reclamando que ela dorme demais e não veem ela acordada, kkk. Mas estamos atendendo as janelas. Exatamente, gente. Não tem como você deixar um bebê acordado se ela está ali pedindo para dormir. Não tem, gente, não tem. Agora, às vezes você acha que a bebê está apresentando sinais de sono e quando você vai colocar para dormir, ela luta para dormir. Então, pode ser que ela não esteja querendo dormir. Você achou que ela bocejou ali e ela ficou sem querer dormir. Então, você vai observando e depois você vai vendo um padrão que ela está fazendo. Óbvio que cada mês que passa, cada semana que passa, o bebê ele
pode mudar sim esse padrão. É lógico, certo? Por isso que acontece isso, você precisa ter essa observação. E aí, gente, no Facebook, tudo bom? Aqui eu tô vendo as meninas no Facebook. Se quiserem fazer perguntas, podem perguntar, tá certo? Aqui no chat também, tá bom? Aqui no YouTube. E aí? Então, estão entendendo? Marcela, então é normal ela ter janela de sono curta, né? De 1 hora, de 1 hora e meia. A Helena tem 2 meses, quase 3. É normalíssimo, certo? Normalíssimo. Então, lembre-se, a janela de sono de um bebê, ó, por exemplo, a Helena tem 2 meses, quase 3. Se você também tem um bebê de 2 meses, quase 3, ele pode querer dormir só com 2 horas? Pode, certo? Então, você precisa observar a janela de sono do seu bebê, certo? Olá, tudo bom, Ritinha, Cíntia, Vanessa, tudo bom, Ritinha? Ritinha, você é nova aqui no meu canal? Eu não tinha visto ainda, ou não percebi ainda, você aqui. Então, Ritinha, meu bebê acorda umas 10 vezes na noite. O que fazer? Qual é a idade do seu bebê, Ritinha? Hein? Aí me responda, que aí eu te respondo aqui, tá certo? Da Modas Kids. Ó, aqui a Ritinha, vamos supor, qualquer bebê de qualquer idade acordando 10 vezes na noite, gente, é muito cansativo. E não só para você, mas é cansativo para o seu bebê. Os problemas emocionais, psicológicos, físicos podem acontecer por causa de noites mal dormidas, gente. Um bebê, às vezes, muitas mães me perguntam assim, Poliana, mas o bebê não se traumatiza quando a gente ensina ele a dormir? Quando o meu bebê ele vai dormir, ele não fica traumatizado? Gente, traumatizar um bebê só se você, assim, pegar e ser assim, olha, você botar o seu filho de castigo, botar para ele ficar de castigo dentro do berço, né? Olha, você vai ficar aí de castigo, vai dormir agora, dentro do berço. Aí ele vai ficar traumatizado com o berço, né? Por quê? Porque toda vida que ele for pro berço, ele vai saber que ele tá de castigo. Aí ele realmente não vai querer dormir lá dentro do berço. Mas o bebê, ele precisa ter um dia tranquilo, um dia todo redondinho, para que as noites sejam mais tranquilas. E aí, provavelmente, né, Ritinha, você precisaria mudar muitas coisas, precisaria ajustar várias coisas para o seu bebê não ficar acordando 10 vezes na noite, certo? Aí teria que ser ajuste, você pode tanto aguardar a mentoria, ou então assistir todas as minhas aulas aqui no feed, as aulas gratuitas, certo? Que também tem muitas orientações. E se quiser aguardar a mentoria, você põe lá logo o seu nome, vai lá na bio, na minha bio do Instagram, vocês também no Facebook, vai na minha bio, então fala comigo pelo direct, para poder a gente já deixar seu nome na lista de espera. Porque, gente, quando você tem um grupo de mães que tem o mesmo problema, é muito bom, porque você não vai sofrer nenhuma assim, ai, mas o seu bebê faz isso. Não, isso aí é normal. Ai, o seu bebê, às vezes, você vai perguntar para o pediatra, porque os pediatras, alguns têm expertise em sono, mas outros não, né? Inclusive porque eu atendo muito pediatra. Eu ajudo muito pediatra a fazer os bebês deles dormirem, né? Delas dormirem, né? Mas, assim, às vezes assim, não, é normal. É normal, entre aspas. É normal se você não tiver incomodada com isso e o seu bebê também dorme ali na cama com você e tudo. Se você não tiver incômodo, a gente não precisa mudar a vida do seu bebê nem a sua. Mas se você estiver exausta, desesperada, precisando de algo para mudar essa situação, aí sim, gente, aí é que nós entramos. Aí é que nós podemos lhe ajudar, porque 30% dos bebês, eles não vão conseguir dormir a noite inteira, desde o nascimento, e se eles passarem de 1 ano
pode esperar que ele vai ter o dobro de despertares e ele só vai ajustar o sono, entre aspas, no 3º ao 5º ano de vida. E segundo os dados estatísticos, os bebês, vamos supor, 30% de bebês não dormem e apenas desses 30%, apenas 14% que são orientados, que a mãe busca ajuda, é que conseguem dormir. Os outros 86%, eles vão ter problemas de sono até o 3º ano ou até o 5º ano. E eu tenho também muitas pessoas que falam comigo aqui, que tem bebê com 6 anos que nunca dormiu a noite toda, com 7 anos que nunca dormiu a noite toda. Então, isso é desgastante, certo? É muito desgastante. Então, o que é que a gente faz? A gente tem que ajudar. Olhem, assistam vídeos. Agora, o que é que acontece? Às vezes você tem um monte de informação, um monte. Uma pessoa disse uma coisa, você faz, outra pessoa disse outra coisa, você faz. Gente, não dá. Sabe por quê? Porque vamos supor, Poliana, vamos supor, eu vou comparar aqui, sabe com o quê? Com jejum, né? Tem um que faz jejum intermitente, tem outro que faz jejum, não sei de que, jejum 24 horas, jejum de proteína, jejum. Todos esses aqui, se você fizer, você pode emagrecer, certo? Só que se você fizer uma parte de jejum intermitente, outra parte de jejum de proteína, outra, você não vai conseguir. Por quê? Porque são informações distintas, só que aquele do jejum intermitente, ele tem ali a informação e você vai seguir e vai conseguir. Você vai ter êxito. É do mesmo jeito, você vai no nutricionista, ele passa uma dieta para você e você tem que seguir. Não, peraí, ele passou isso aqui, mas eu assisti lá no vídeo que eu posso fazer isso aqui. Aí você faz e não consegue atingir a sua meta. Então, a mesma coisa é com informações sobre sono. Se você está aqui no meu canal, né? Óbvio, né? Pode ser aqui no meu canal. Tem vários consultores de sono aí, estudiosos de sono. Mas se você está aqui no meu canal, se você seguir para e passo o que é dito, óbvio que você vai ter êxito. Por quê? Porque é uma sequência de coisas. Tem um passo a passo, certo? Tem um método. Então, o meu método é um método que a gente faz alguns passos, né? São 3 passos, eu não vou me deter nisso hoje, mas para quê? Para poder a gente conseguir que os pais atinjam cada objetivo, certo? Então, a gente faz um plano de sono para o bebê, para que ele possa, para que a mãe, né, os pais, consigam fazer, né, todo o passo a passo. E fazer não são coisas absurdas, né? Para que o bebê consiga dormir. Então, certo, Ritinha? Então, ali você precisaria de uma boa ajuda, né? Da Modas Kids. Boa noite, Polly. Minha bebê acorda a cada 2 horas à noite. Ela tem 3 meses. Pois é, olha, um bebê que tem 3 meses acorda a cada 2 horas à noite, será que ela está mamando efetivamente durante o dia? E quando ela acorda de 2 em 2 horas, ela faz boas mamadas? Então você tem que se perguntar, você tem que saber, Pauliana, ela acorda, às vezes ela mama só um pouquinho e dorme. Então, provavelmente, esse despertar não é um despertar para se alimentar. É um despertar porque o bebê ainda não tem autonomia de voltar a dormir quando ele passa de um ciclo para o outro, certo? Então, às vezes, o que acontece é isso, ela está fazendo sono de sonecas, né? Porque a soneca, ela dura em torno, né, de um bebê acima de 3 meses, ela dura em torno de 40 minutos a 2 horas. E, às vezes, um bebezinho mais novinho, né, recém-nascido, então, um bebê que está ali com 1 mês e tudo, porque recém-nascido é até 28 dias, né? Então, o bebê, às vezes, o recém-nascido, ele dorme 2 horas e meia, mas soneca, o nome já está dizendo, soneca é um soninho curto, de até 2 horas para bebês acima de 3 meses, acima de 12 semanas, tá certo? Então, isso vai fazer, as sonecas vão fazer com que o bebê não faça sonos longos durante o dia e ele consiga, sim, fazer um sono mais longo à noite. Se o bebê dorme de manhã 4 horas seguidas, pode esperar que ele vai acordar
à noite com muito mais facilidade, porque ele não vai estar com sono. Ele dormiu o dia todo, entenderam? Então, é, quanto tempo, e assim, aqui eu estava perguntando, quanto tempo você considera que a soneca do seu bebê é restauradora? Porque às vezes você pode dizer assim, não, Poliana, o meu bebê, ele às vezes ele dorme 2 horas de manhã, ele dorme, vamos supor, 1 hora à tarde, e aí no final de tarde ele dorme 20 minutos e fica bem. Então, a soneca dele, todas as sonecas estão sendo restauradoras. Por quê? Porque mesmo que ele tenha feito uma sonequinha curta no final da tarde, ele dormiu, ele, ele fez com que a adenosina, né, baixasse e o cortisol também se organizasse, ficasse ali harmônico com a adenosina, certo? E aí ele vai conseguir fazer, você vai conseguir fazer um ritual de sono muito mais tranquilo e tudo porque ele está bem, ele está tranquilo, certo? Então, o que é que acontece quando o bebê não tira boas sonecas? Isso, desarmonia hormonal, certo? Aqui, Marcela, melhorou absurdamente. Não foi, Marcela? Olha, que eu estava falando da Marcela que a bebê dela, eles não deixavam a bebê dormir à noite, ou final de tarde. Para quê? Para que ela dormisse bem à noite. E aí o que foi que a gente fez? Incluiu a soneca do final de tarde e aí o sono noturno ela botou aqui. Melhorou absurdamente, certo? Aqui, quem foi que disse que tinha 2 meses aqui? É da Marcela, a Heleninha. Heleninha tem 2 meses. Então, cadê aqui? Oi, Beth, tudo bom? Como é que tá aí? Catarina, tá linda, né? Ilana, Poliana, qual a melhor forma de proceder durante o salto de desenvolvimento quando o bebê acorda de madrugada para praticar novas habilidades? Brincar com ele até cansar e terminar amamentando? A gente já está fugindo mais do tema, né? Aqui já estamos ali fugindo do tema, porque hoje o nosso tema é soneca. Mas, como você é novinha aqui, tá certo, Ilana? Assim, eu não vou detalhar muito, mas os saltos de desenvolvimento, quando o bebê acorda na madrugada, se você diz para ele que ele vai brincar, ele vai começar a entender que na madrugada é para brincar. Então, madrugada é para dormir, então a gente tem que ajudar o bebê a voltar a dormir e não voltar, e não ficar brincando com ele. Tá certo? Ilana, deixar ele sozinho e não participar, esperar ele dormir sozinho? Pode ser, se ele não tiver, se ele tiver bem, se ele tiver ali tranquilo dentro do bercinho, não tem problema nenhum. O bebê ele pode fazer despertares noturnos, pode passar às vezes até 40 minutos acordadinho lá no berço e depois voltar a dormir sem a sua interferência, tá certo? Carla, Poli, quantas sonecas é ideal para um bebê de 2 meses? Carla, uma excelente pergunta. E aí, quem vai dizer é você. Por quê? Porque você precisa observar o seu bebê e ver a necessidade de sono dele e aí você ajudá-lo a dormir na hora que ele está pedindo, certo? Então, quando você começa a observar isso, você vai ver que ele tem um padrão, ele tem aquele padrão de dormir, de vontade de dormir. Do mesmo jeito que a Marcela, né, que a gente estava falando da Marcela, a bebê dela tem 2 meses, já vai fazer 3, e ela, às vezes, dorme com 1 hora de acordada. Então, a janela de sono dela é curtinha, de 1 hora. Às vezes, 1 hora e meia acordada. Então, a Marcela já percebeu qual é a janela de sono da bebê dela, da Helena, certo? Então, tente perceber, tente observar o seu bebê. Às vezes, no começo, não dá, você não consegue ter olho para isso, mas depois você vai começando a perceber e ter olho para ajudá-la a dormir, tá certo? Jéssica, olá, Jéssica, tudo bom? Charutinho é indicado até que idade? Até 12 semanas, Jéssica. 12 semanas, depois disso você vai tirando gradativamente
vai tirando um bracinho, vai tirando o outro, para que ele possa ficar soltinho, né? E conseguir fazer ali as habilidades, treinar as habilidades dele durante o período da noite. Ilana, e quando ele acorda por necessidade de sucção, oferecer a chupeta na madrugada causa uma associação? Melhor deixar sem? Olha, outra pergunta totalmente diferente aqui do que a gente está falando. Mas a chupeta, gente, ela ela pode ser um vilão ou ela pode ser um efeito mágico, certo? Se o bebê ele está ganhando peso, se ele está tendo mamadas de qualidade ou se alimenta muito bem à noite, ou durante o dia, perdão, à noite, se ele aceita a chupeta e ele dorme e a chupeta cai da boca dele e ele não desperta, então a chupeta não está sendo uma associação negativa, ela está sendo uma associação positiva, ela está sendo um efeito mágico, tá certo? Jéssica, o que mais aqui? Jéssica, bebê de 1 mês e 24 dias, sonecas curtas e leves, desperta facilmente, pode ser salto? E quando o bebê tem muitos gases, eles afetam o sono? Como proceder? Gente, as sonecas, né, curtas e leves, como é que você identifica se a soneca é curta e leve ou se ele está passando por um salto? Salto de desenvolvimento, gente, não tem também tabela, certo? O salto, você precisa observar se o seu bebê está ganhando uma nova habilidade. Se o seu bebê estiver ganhando uma habilidade nova, Poliana, ele está descobrindo a mão, está colocando a mão toda na boca, só falta comer a mão todinha, né? Um bebê da idade do seu pode estar começando a descobrir a mão, tá começando a descobrir a mão e tá ficando mais chorão, tá ficando mais irritadinho, tá ficando mais apegado. Então, quando ele tá ali com o CAI, né, que é o choro, apego e irritabilidade, e mais desenvolvendo uma habilidade, ganhando uma habilidade, então, com certeza, o seu bebê está dentro de um salto de desenvolvimento, certo? Por isso que não tem tabela. Tabela é o quê? Você dizer assim, agora o salto é nessa semana aqui, porque eu vi na semana aqui que ele está dentro do salto, mas se o seu bebê está tranquilo, não teve nenhuma alteração, nenhum ganho de habilidade, não ficou mais chorão, nem irritado, nem apegado, então ele não está no salto, certo? Pode coincidir algumas vezes dele entrar num salto de desenvolvimento e que ele seja igual à tabela? Pode, mas não é assim. O bebê ele não atende, ele não tem no cérebro dele tabelas para poder cumprir, certo? Por isso que você precisa observar o seu bebê. Picos de crescimento, tem mais ou menos um momento que ele entra no pico? Tem. Quando você começa a perceber que o bebê quer mamar de hora em hora, de instante em instante e tudo, um bebê que não fazia isso antes e que às vezes ele está ali pedindo várias vezes para mamar, várias vezes, pode ser que ele esteja no pico. Por quê? Porque o pico, tanto ele acompanha com a mamada o bebê fica querendo mamar muitas vezes e não consegue conciliar o sono, porque a irritabilidade é enorme, é imensa. Então ele fica mais irritado, com as perninhas encolhe, estica, e aí todo mundo acha que o bebê tá com cólica, tá com desconforto, e aí é aquele jogo de dado, né? Ele tá com o que agora? Tá com pico? Agora eu vou jogar, agora é salto, agora é cólica. Não, gente, por isso que no início, quando o bebê nasce, você não consegue identificar sinais que ele está demonstrando, né, em relação a algum desconforto. Mas depois você vai começar a conhecer o seu bebê, observe o seu bebê. Não tente agir de maneira assim súbita. Todos os choros que ele faz você coloca no peito, porque senão você não vai conhecer o seu bebê. Você vai ter mais dificuldade para observar e para resolver o problema principal dele. Porque muitas vezes o problema principal não é resolvido e o bebê ganha logo um peito e acabou a história.
certo? Então a gente tem que ter esse cuidado. Não é que o peito não seja acalento, que é e é maravilhoso. Não é que o colo não seja acalento, é e é maravilhoso. E eu sou uma incentivadora do colo, mas não é que você vai resolver todos os problemas do seu bebê com o bebê no peito ou então usando outro tipo de argumento, certo? De artifício. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ilana, muito obrigada. Desculpa pela fuga do tema. Nada não, Ilana. É um prazer, certo? Quando você quiser perguntar, pode fazer as perguntas nas caixinhas, que às vezes, assim, eu recebo muitas perguntas e eu fico, às vezes, pegando uma aqui e outra ali para poder responder as perguntas que são mais, assim, que dá para poder fazer uma coisa mais geral, certo? Daniele, minha bebê de 7 meses tira 2 sonecas de 1 hora, acorda 8 vezes à noite. Então, Dani, olha aí o que é que pode acontecer, né? O que é que pode estar acontecendo? A associação negativa, certo? A associação negativa de sono. O que é que você faz quando ela desperta 8 vezes à noite? Será que ela só volta a dormir mamando? Será que ela só volta a dormir sendo ninada? Será que ela só volta a dormir se você der batidinhas no bumbum, ou esfregando a sobrancelha dela, ou colocando a mão sobre o corpinho dela? Então, quando o bebê ele tem uma associação, ele vai precisar desse mesmo estímulo para voltar a dormir. Então, o bebê que acorda 8 vezes à noite, isso é desgastante. Fora que o bebê com 7 meses, né, ainda está aí entrando na angústia da separação. Esses despertares podem aumentar ainda mais com a angústia da separação. Então, o que você deve fazer é agir mais rápido, né? Tentar fazer com que o seu bebê fique mais seguro. Nesse momento é importantíssimo você colocar um objeto de transição para ela, um boneco do olho grande, colocar uma naninha, dar mais carinho para ela e deixá-la mais segura com você durante o dia, para que ela se sinta protegida e à noite ela consiga assim diminuir os despertares. Se tiver associação negativa aí dentro desse meio, então vai ter que fazer todo um trabalho, né, que a gente faz de ajuste todo durante o dia, de ajustar a bebê todinha, de fazer com que ela cumpra sonecas boas, com que ela se alimente bem. E aí, depois que está tudo redondinho, a gente entra com a orientação noturna. Não dá para você fazer um ajuste noturno sem ajustar o dia. É por isso que a soneca ela é uma das coisas que influenciam o sono noturno. Porque as sonecas, a falta de soneca, ou então sonecas excessivas, sonecas longas, influenciam também o sono noturno. Não são só as sonecas curtas, são as sonecas longas também, tá certo? Nath, bebê de 1 mês e 20 dias, só tira sonecas de dia no colo e só dorme à noite no colo. É associação? Como tirar essa associação? Com certeza, né? Com certeza, Nath. Bebê que dorme no colo, a não ser que você goste, a não ser que você diga assim, Paulina, por mim tá tudo bem. Ela dormir no meu colo de dia tá tudo bem. Ela dormir à noite no meu colo, eu gosto do aconchego. Eu me sinto bem com ela dormindo no meu colo. Ninguém vai interferir aí na sua vida nem na dela. Mas a partir do momento que você tem ali desconforto, né? Porque lógico que a gente quer ficar com o bebê no colo, a gente quer chamegar, a gente quer cheirar. Não é que seja proibido a bebê dormir no colo, mas se você passa a noite com o seu bebê no colo, é muito exaustivo. Então, se você estiver sentindo essa necessidade de ajudar a sua bebê, e como ela é novinha, né? É menina? Eu não sei. Então, como ele é novinho, certo? Então, é muito mais fácil você ir ajudando o bebê. E nesse caso aí, é lógico que a gente não vai tirar da noite para o dia um bebê do colo, né?
são ajustes na semana, durante as semanas que a gente vai fazendo os ajustes e tudo, até o bebê começar a dormir ali no bercinho, lindo e maravilhoso, né? E você também tendo um tempo para se cuidar, para fazer suas coisas ou para não fazer nada, certo? Tem gente que diz assim, Pauliana, assim, aí o que é que eu vou fazer depois que meu bebê dormir? Porque eu só tinha ele para cuidar. Você vai fazer alguma coisa para você, então você fica ali. Então, gente, eu conversei com um amigo meu que é psicoterapeuta, ele disse assim, Pauliana, é super importante que nós fiquemos assim, se você conseguir ficar meia hora sem fazer nada, só contemplando a natureza, só respirando, só fazendo ali como se fosse uma meditação, é excelente, certo? Isso é excelente. Então, esse tempo você precisa, certo? Eu já fiz isso várias vezes e eu me senti assim muito, muito bem. Bom, e se você tiver alguma dúvida, se você conhecer alguém que está precisando ser orientado em relação ao sono, passa lá o meu nome, passa lá um aviãozinho para que eles possam também ter essa oportunidade de ouvir orientações científicas embasadas de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, de acordo com a Sociedade de Psicologia Brasileira, e a gente está aqui pronta para atender vocês, tá bom? Um beijo grande, uma noite de paz, fica com Deus.